Creio que já se pode dizer boa noite. Muito boa noite a todos. Senhor Presidente da mesa, senhoras e senhores conferencistas, digníssimos colegas aqui da mesa, caras amigas e amigos, estimados patrícios. É para mim uma grande honra e um prazer estar aqui hoje convosco a celebrar a Constituição da República de Cabo Verde e por isso queria agradecer vivamente à organização que nos convidou, em particular aqui ao Dr. Suzano, que foi a pessoa que fez a ponte para connosco, e saudar por esta brilhante iniciativa que nos tem aqui todos, cabo-verdianos e portugueses, irmanados por um conjunto de ideias que constituem a nossa pátria, a Constituição, como dizia Habermas. Eu pretendo falar sobre as alterações constitucionais no Estatuto do Chefe de Estado em Cabo Verde e não vou utilizar a ótica política, pelo menos neste momento. A Constituição é um documento sobre o qual se tem refletido muito. E eu gostaria de lembrar neste momento Benjamin Franklin, que disse o seguinte sobre a Constituição americana. A Constituição americana não garante a felicidade, apenas a prossecução dela. Nós é que temos de lutar por esta felicidade. Pois bem, com estas palavras inicio a minha intervenção dizendo que existe uma história constitucional de Cabo Verde que não começa nem em 90, nem em 92, mas em 1975. Que a evolução do Estatuto do Presidente da República mostra continuidades e descontinuidades. Que quer a revisão de 1990, que constituiu um momento de ruptura material, quer a revisão de 1992, que constitui um momento de ruptura material e formal, consubstanciaram soluções novas, fruto da ação de diversos atores políticos e sujeitos com poderes de revisão constitucional. A revisão de 2010, em relação ao Estatuto do Presidente da República e aos seus poderes, teve uma incidência limitada, mas foi globalmente positiva, especialmente no que respeita ao resgate do poder de dissolução do Parlamento. Eu sei que o Dr. Mário Silva, que está aqui ao meu lado, não gosta muito de ouvir esta palavra resgate em relação a este questionamento. Mas todos nós pertencemos à boa sociedade pluralista dos intérpretes da Constituição. Tinha aqui muita coisa escrita, mas os minutinhos que a gente tem realmente são mais sábios para nos aconselharem a restringir. A Constituição de 1992, pois, foi inquestionavelmente um avanço notável na história do constitucionalismo cabo-verdiano. Num processo polémico, algo contraditório, o grupo constituinte quis e conseguiu romper com os antecedentes normativos que invocou para rever a Constituição. E então não se tratou de uma revisão da Constituição, mas de um novo processo constituinte, só que o que aconteceu é que não se utilizaram as regras próprias de um normal processo constituinte para que se permitisse uma intervenção muito mais democrática de cada um dos membros da Assembleia Constituinte. E é aí que houve, de facto, a polémica. Mas a história mostra que o pensamento constitucional dos cabo-verdianos e as influências dos textos constitucionais anteriores e da vida política nacional não deixaram de se fazer sentir. Na verdade, aquilo a que se chegou em matéria jurídico-constitucional só foi possível devido à cultura constitucional em Cabo Verde. E a um diálogo que existiu do cabo-verdiano com ordens jurídicas e sistemas constitucionais de Portugal, do Brasil, da Espanha, da Alemanha, mesmo da Suíça e de outras realidades
que conhecem e bem. Qual é a posição jurídico-constitucional do Presidente da República? Eu aqui iria apenas dizer que a nossa Constituição não utiliza a terminologia chefe de Estado na acessão clássica desenvolvida por Hans Kelsen, por exemplo, ou por Otto von Guericke, ligada à teoria orgânica do Estado. Mas tem uma definição do Presidente da República, das suas principais funções, em que eu destacaria apenas pontualizando e não desenvolvendo. Função de integração política, uma função de representação interna e externa, uma função de garantia da unidade da nação e do Estado. Nos termos da Constituição da República, cabe, pois, ao Presidente da República, entre outras coisas, reproduzir e clarificar a comunidade política na sua riqueza de valores e na diversidade de ideias de que é tributária. Também lhe cabe articular o consenso político que cimenta a unidade da nossa comunidade e relembrar com frequência a todos esse consenso nas suas intervenções públicas. Não me vou referir particularmente à função de garantia da independência nacional, mas muito brevemente à função de guardião da Constituição. Houve uma grande polémica, como conhecem, entre Carl Schmitt e Hans Kelsen sobre quem é que era o guardião da Constituição. Pois bem, nós entendemos, no início do século, nós entendemos que o Presidente da República, o chefe de Estado em Cabo Verde, tem essas funções de guardião da Constituição. E constitui também uma reserva jurídica. A Constituição, como é que evoluiu? Tendo em conta que nós tivemos uma lei de organização política do Estado em 1975, depois uma Constituição de 1980, a revisão de 1990 e, por fim, a Constituição de 92. Com a Constituição de 92, o modo de designação do Presidente da República manteve-se igual ao previsto após a revisão de 90, por sufrágio direto e universal. A única diferença tem a ver com o facto de os cabo-verdianos no exterior terem passado a participar na eleição do Presidente da República, o que foi um grande ganho. A Constituição também definiu com mais clareza os requisitos para se ser eleito Presidente da República. Não vou falar do estatuto protocolar do Presidente, das regras de incompatibilidade, do juramento de entrada em funções, que é essencial, portanto é uma condição sine qua non para que o Presidente possa exercer as suas funções, nem da imunidade do Presidente da República, tal qual é vista na Constituição, nem tampouco da responsabilidade jurídica que ele tem, da capacidade de agir em juízo. Eu vou saltar diretamente, sem falar da substituição e da cessação do mandato, para a competência do Presidente da República. A Constituição de 92, como é natural, trabalhou mais o estatuto e os poderes do Presidente da República em relação à de 1980. Quer em termos de extensão dos poderes, quer em termos de sistematização e do número de artigos, o que é natural. Enquanto a Constituição da República de 1980, na sua versão revista em 81 e 90, apresentava 11 artigos no capítulo sobre o Presidente da República, a de 92 apresentava 14 no título sobre o Presidente, sem contar com os outros artigos de competência extra-título próprio. Este desenvolvimento é tributário das reflexões e debates que internamente se vinham fazendo sobre a Constituição e os poderes do Presidente da República e das referências sobre a matéria que os principais partidos cabo-verdianos desenvolveram em diferentes momentos, sendo os marcos mais salientes os anteprojetos de revisão constitucional dos deputados do Movimento para a Democracia e do Governo, e as linhas gerais para a revisão da Constituição de 90 e a proposta para a revisão da Constituição de 92, apresentada pelo PAICV à sociedade cabo-verdiana. A Constituição de 92 deu seguimento a um conjunto de soluções importantes que já decorriam da Constituição de 1980. Por exemplo, a continuidade da eleição do Presidente da República por sufrágio direto. A manutenção de amplos poderes do Presidente da República, tais como os poderes de nomeação do Primeiro-Ministro e dos demais membros do Governo, sob proposta deste, o poder de veto e o poder de dissolução do Parlamento, embora com uma outra alteração de fundo ou desenvolvimento. Eu faço notar que me refiro à Constituição de 1980, revista em 90.
Um aspecto essencial é que, na mecânica do sistema de governo, este deixou de ser politicamente responsável perante o Presidente da República, resultando daí a inexistência do princípio da dupla responsabilidade e, por conseguinte, uma ruptura com o passado de Cabo Verde, desde a logo. O Presidente da República continuou a poder dissolver o Parlamento. Como sabem, esta dissolução do Parlamento é considerada como que a bomba atómica, ou então, como dizem novos juristas, um poder dramático. Não é? Dramático porque põe termo, exatamente, ou à Assembleia, ou no caso do poder de demissão, o poder de demissão põe caso também à existência do governo. Eu dizia que o Presidente da República continuou a poder dissolver o Parlamento por iniciativa própria, preenchidos alguns requisitos. A existência de uma crise institucional grave, a necessidade de dissolução para o regular funcionamento das instituições, a existência de um parecer favorável do Conselho da República, um órgão consultivo do Presidente. Uma das novidades e curiosidades da Constituição de 92 foi ter previsto situações de dissolução obrigatória do Parlamento, sempre com o intuito de proteger os governos contra as dinâmicas de construção de alternativas no Parlamento. O poder de dissolução do Parlamento pelo Presidente da República, que na vigência da Constituição de 1980, na versão de 90, encerrava como poder próprio e livre do Presidente uma amplíssima margem de apreciação, foi praticamente esvaziado do seu conteúdo ao se exigir, a partir de 1992, um parecer favorável do Conselho da República, órgão consultivo do Presidente. Esta evolução, assente, porventura, numa grande desconfiança política em relação ao Presidente da República, como o Dr. Carlos Veiga aqui testemunhou, enfraqueceu, obviamente, o estatuto deste. O Presidente da República continuou a ter o poder de veto. Só que, doravante, além do veto político, detinha também o veto por razões de inconstitucionalidade. Esta evolução reforçou, a meu ver, o papel do Presidente como guardião da Constituição, em íntima ligação com o Supremo Tribunal de Justiça. A Constituição de 92 fortaleceu, e bem, a autonomia do Governo perante o Presidente da República. Assim, o Presidente da República deixou de poder presidir ao Conselho de Ministros, o que acontece, por exemplo, na matriz semipresidencial francesa. Mas aqui eu gostaria de dizer que a ideia que o PAICV tinha em relação, a ideia que se tinha em relação ao sistema de governo ficou plasmada já em 1990. A ideia básica. E ela não se distinguia muito da solução portuguesa, porque as mesmas normas na Constituição portuguesa e na Constituição francesa permitem práticas, têm permitido práticas diferentes, como se sabe. Portanto, houve um enfraquecimento da posição do Presidente da República no sistema de governo, e este enfraquecimento se nota nos seguintes aspectos. O Governo deixou de ser responsável politicamente perante o Presidente, ficando a existir uma espécie de responsabilidade difusa ou institucional. O Presidente não pode demitir o Governo contra a vontade da maioria parlamentar, ficando despojado do tal poder dramático. Para o Presidente demitir o Governo, é necessário que antes uma maioria parlamentar retire a confiança a este último, aprovando uma moção de censura. No entanto, há que vincar o desenvolvimento que houve na função de controle constitucional, por parte do Presidente da República. Não só através do exercício dos poderes de promulgação e veto, mas também através da possibilidade que ele adquiriu de controlo preventivo ou sucessivo de normas por inconstitucionalidade. Praticamente, falando um pouco da revisão de 2010, porque em 1999 não houve nenhuma grande alteração nos poderes do Presidente, devo dizer o seguinte: a única alteração no Estatuto do Presidente da República, em sentido estrito, tem a ver com a renúncia, um instituto jurídico que visa compatibilizar o interesse do cidadão investido no alto cargo público, como é do Presidente, com o interesse próprio do Estado. Mas não vou falar mais da renúncia. Já a revisão de 2010 teve como aspecto mais relevante a eliminação do parecer prévio favorável do Conselho da República como condição para o Presidente exercer o direito de dissolução da Assembleia Nacional.
Aqui o quadro resultante da revisão é o seguinte: é necessário um parecer prévio, como antes. É necessário que haja uma crise institucional grave, tal qual antes. E diz-se agora que essa crise institucional grave deve ser traduzida no facto de ser praticamente impossível assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas para ultrapassar a crise sem que seja com recurso à dissolução. É claro que, bom, é aqui eu acho que o Dr. Jorge Miranda fala um pouco das tendências para se explicitar doutrinariamente as coisas na Constituição. Mas a verdade é que em Cabo Verde o juízo sobre a impossibilidade prática de assegurar o bom funcionamento das instituições democráticas, como noutras paragens, cabe ao Presidente da República. E não há qualquer mecanismo de sindicação deste juízo. Aparentemente ressurgiu a bomba atómica, embora sua utilização obedeça a uma teleologia forte, como já vinha da Constituição na sua versão inicial, ora despojada do parecer favorável. Eu devo concluir, como comecei, dizendo que existe uma história constitucional de Cabo Verde, que iniciou em 75. A evolução do Estatuto do Presidente da República mostra continuidades e novos desenvolvimentos, e que a revisão de 90 constituiu, sem dúvida, um momento de ruptura material, e a revisão de 92 um momento de ruptura material e formal em relação ao que existia anteriormente. Desejo também acrescentar que, como estamos a celebrar a Constituição, que o nosso país tem razões para se orgulhar do seu caminho percorrido em matéria constitucional e que, como dizia Franklin, cabe a nós prover as nossas vontades de felicidade. Muito obrigado.